Olá, estudantes do nono ano do Ensino Fundamental 2, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui é o professor Felipe, eu estou aqui para gravar mais uma videoaula de história para vocês, tá bom? De olho aqui na tela e vamos entender qual será o nosso assunto a ser estudado hoje. Olha, primeiro slide, nós vamos falar sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos entrar nesse assunto, tem que saber quais foram os antecedentes, que são muito importantes, tá? Então nós vamos falar sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, tá? Primeira Grande Guerra, chamada Grande Guerra, né? Vamos para o próximo slide, para a gente entender isso. Vamos entender que nessa época, a Europa vivia um grande fator de expansão imperialista, né? Vivia uma grande expansão imperialista, né? Por quê? Quais são esses fatores, né, para haver essa expansão imperialista, né, principalmente na Europa? O que acontecia? Existia a necessidade de concorrência econômica e ampliação de investimentos tecnológicos. Então os países estavam se desenvolvendo ali na Europa, as potências estavam crescendo, né? E aí eles necessitavam de concorrência econômica e ampliação de investimentos, né? As revoluções industriais foram feitas também para isso, né? Para trazer mais motivação tecnológica para os impérios, para os governos, né? Outra coisa, rápido crescimento industrial da Alemanha após sua unificação em 1871. Né, também foi um fator, né, da expansão imperialista que culminou na Primeira Guerra também. Isso estendeu até a Segunda, né, essa unificação da Alemanha. Né, a Alemanha entrou ali na jogada e começou a ter o gosto do poder ali, né, se unificou rápido, né, eram territórios ricos, começou a produzir muito, né, a colonizar também as outras terras, né, a brigar ali com a Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, né, que já estavam ali no páreo há muito tempo, né, e olha só, né, deu no que deu. Outra coisa, outro fator, né, da expansão imperialista, agora vamos falar de fatores políticos e sociais, olha, mais colônias, mais poderio nacional, superioridade de uma nação sobre a outra. Então os países estavam ali numa briga entre si. A Europa, né? Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Alemanha, Itália, né? O Império Russo, de certa forma, né? Ali o Império Austríaco também, né? A Áustria-Hungria. Né? Então todo mundo ali estava, né, competindo entre si, né? E tendo, colonizando mais territórios, né, principalmente na África e na Ásia, né, como a gente já viu, que as potências europeias foram lá colonizar parte da Ásia e praticamente a África toda, né, e estavam ali na concorrência entre si, que pregavam a superioridade de uma nação sobre a outra. Né. Outro fator, formação de acordos políticos, econômicos e militares. Aí o pessoal começa a se alinhar, né? Quem tem o pensamento parecido ali na Europa se alinha um ao outro, né? E formam blocos ali, uma espécie de blocos que se ajudam entre si ali, comungam das mesmas ideias e se ajudam entre si ali, né? Com poderio econômico, militar, enfim. Geralmente blocos mais militarizados também, né? Que isso vai se formar lá depois, né? As duas vertentes da Primeira Guerra, né? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, que a gente vai ver isso mais a fundo, tá? Vamos para o próximo slide. Outra coisa, né? Outro antecedente, né? Outra coisa que estava ali presente, né, antes da Primeira Guerra Mundial, era a Belle Époque, né? Vamos entender aqui um pouquinho desse esquema, ó, que eu trouxe aqui para vocês. A Belle Époque, na época, o que se pregava? Paz na Europa, riqueza da burguesia, otimismo e confiança no progresso. Então a Belle Époque trazia esse sentimento, né, de paz, né, porque o pessoal já tinha vivido muita guerra na Europa, queria paz, agora queria sossego, o pessoal enriquecer ali, né, a burguesia fica cada vez mais rica, né, mas isso não aconteceu na Europa. Apesar de todo esse otimismo, as coisas aconteceram de maneiras diferentes, né, mas olha o que isso gerou também. Crença de que a ciência e a tecnologia iriam resolver todos os problemas, né, a questão do progresso, do avanço, né. E aí, assim, no campo das ciências sociais, tem o positivismo, o nascimento do positivismo, do marxismo, anarquismo, né, que são correntes das ciências sociais muito importantes, que a gente estuda até hoje. Né. Nas questões biológicas, a microbiologia
com Pasteur, né, a genética de Mendel, o evolucionismo do Darwin, né, muitos cientistas aí nas suas áreas produzindo grandes trabalhos que são estudados até hoje, né, são trabalhos de suma importância. Tecnologia, invenções, eletricidade, aço, automóvel, avião, bicicleta, fotografia, cinema, telégrafo, telefone, né? A cultura também vai revelando essas grandes transformações, né? Com as melhorias do teatro, do cinema, né? A música, enfim, tudo se desenvolvendo ali nessa época, né? Outra coisa também de ruim, né? Que começou a aparecer, né, com esse sentimento, foram as fake news, né, inclusive pseudocientíficas, né, do darwinismo social, né, da industrialização, né, do pessoal branco, né, branco industrializado, topo da evolução, teorias como eugenia, seleção artificial para melhorar a raça também. Então muitas teorias racistas na época ganharam força, né, graças a esses pensamentos, essas pessoas, né, que praticavam essas teorias, né. A França, né, ela se tornou símbolo dessa época e passou a ser modelo para todos os países que desejavam ser civilizados. Olha só, então o modelo francês era um modelo a ser seguido da Belle Époque, né, que vamos lembrar, né, durou de 1871 mais ou menos até 1914, né. O início é durante a Guerra Franco-Prussiana, onde a Alemanha e França, né, guerreiam ali por um território. E aí o final é quando estoura a Primeira Guerra Mundial. Esse período durou pouco, né, de 1871 a 1914. Né, e teve aqui um efeito no Brasil, né, até em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tentou imitar essa realidade francesa, né, tanto que imitou aí tão bem, segundo os que deram esse apelido para a cidade, né, chamando de Petit Paris, a pequena Paris. Né, então, houve esse movimento também, de certa forma, abrasileirado. Né? O Brasil tentou reproduzir isso, imitar a França nesse sentido. Né? E planejou reformas urbanas, né? Teve aquela reforma famosa, né? A reforma Pereira Passos e a política do bota abaixo. Né? O pessoal queria derrubar cortiço para deixar a cidade mais sanitária, mais bela, né? Mais limpa, derrubar os cortiços, as favelas, botar tudo abaixo. Né, botar os pobres para escanteio, né, e deixar os ricos ali no centro da cidade. Né. Teve também Semana de Arte Moderna em 1922, né, que foi no Teatro Municipal, e os patrocinadores foram Barões do Café, né, por exemplo. Então, pessoal, houve, né, uma tentativa de imitação também aqui no Brasil desse movimento, né, o que tornou, né, em muitos lugares esse movimento ser descrito, né, como uma espécie, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, uma Belle Époque caipira, né, o pessoal criou esse termo, né, porque aqui nós tínhamos as nossas particularidades interioranas, né, do interior de São Paulo, por exemplo, mas tentávamos imitar aí uma cultura francesa, né, em Ribeirão Preto, por exemplo. Então, cunharam esse termo aí, Belle Époque caipira, né, o Brasil também tentava imitar aí a França de certa maneira. Mas o que vocês têm que entender aqui desse slide é que a Belle Époque era um movimento cultural e econômico de otimismo, né, que pregava o otimismo, fim das guerras, né, fim da violência, e pregava a paz, né, na Europa, paz entre os povos, a cultura, a valorização da cultura erudita, né, enfim, outras coisas mais. Mas que não deu muito certo. Em 1914, o barril de pólvora ali que a Europa estava estourou e a Primeira Grande Guerra começou. Tá? Então antes a Europa vinha com um pensamento de mais otimismo e tranquilidade, e aí os conflitos, esse pensamento não serviu para segurar os conflitos e estouraram em 1914. Tá? Vamos para o próximo slide. A gente entender um pouco aqui sobre a unificação alemã em 1871. Olha isso. Durante o século XIX, o território que hoje é a Alemanha era formado por pequenos reinos e ducados. A força da região era da Prússia, ao norte. Através do primeiro-ministro Otto von Bismarck, a Prússia efervescendo
o ideal nacionalista emplacou uma expedição militar ao norte e ao sul, unificando o território. Em 1871, em meio a um conflito com a França, Bismarck anexou a região da fronteira chamada Alsácia-Lorena, que pertencia à França. Então, lembra da Guerra Franco-Prussiana, que eu falei para vocês? A Alemanha se dá, a unificação se dá através também desse conflito. A Alemanha toma um pedaço de terra da França, fica com esse pedaço de terra e promove a sua unificação. E aí houve a Guerra Franco-Prussiana, em 1871. Depois que ela acaba, lembram? Isso marca o início da Belle Époque. A Europa já está cansada de guerras, de conflitos, e aí ela inicia esse pensamento mais otimista, de mais paz, enfim. Então, antes, lembre-se, em 1871 houve a unificação da Alemanha. Então, vamos para o próximo slide. Conflitos nos Balcãs. Olha isso, muito interessante a gente entender também. Após o declínio do Império Otomano, em 1870, os grupos étnicos dessa região começaram a se organizar em novos estados. A Sérvia, por sua vez, seguindo a onda nacionalista, emplacou um projeto pela construção da Grande Sérvia. Olha isso. A Áustria-Hungria, por sua vez, dominava territórios balcânicos e entendia que o projeto nacionalista da Grande Sérvia poderia ser um empecilho para seus planos na região. Não devemos esquecer que o Império Russo defendia a união de todos os povos eslavos, justamente por ter interesse a um acesso mais rápido ao mar Mediterrâneo. Então olha só o que estava acontecendo. Ali a Península dos Balcãs, que era formada ali por países como Albânia, Macedônia, territórios, que hoje são os países Bulgária, Romênia, Sérvia, Montenegro, Bósnia, Herzegovina. Era uma região que ainda fazia parte do Império Otomano. E eles estavam ali descontentes com o Império Otomano, porque o Império Otomano era um grande império que já vinha capengando há muito tempo. Porque ele é muito velho, o Império, de 1299, há muitos séculos atrás. E aí, em 1922, o Império Otomano ele acaba. Por quê? Porque muitos territórios estão buscando também a independência. E esses territórios aqui dos Balcãs, da Península dos Balcãs, por exemplo, são um bom exemplo disso. Vários territórios aqui vão conseguindo suas independências, vão desestabilizando o Império Romano, o Império Otomano, não romano, gente, otomano. O Império Otomano, turco-otomano, vai se desfacelando, se desintegrando, e isso gera preocupações ali, porque os interesses das outras potências eram outros também. A Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, tinha outros interesses para aquela região, e o Império Russo também. Então estava essa tensão aí, entre o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, a região dos Balcãs. Então olha como o bicho estava pegando aqui, nesse lugar. Então vamos para o próximo slide aqui, e a gente vai entender como que funcionou as alianças militares. Veja bem, em 1882, a Alemanha estabeleceu um acordo com a Áustria-Hungria e a Itália, formando a Tríplice Aliança. Então, lembra que eu falei para vocês que os países que comungavam ali das mesmas ideias se juntavam em blocos e geralmente alianças militares ali, para ficarem mais fortes, tanto na economia quanto no militarismo. E em 1882, final do século XIX, a Alemanha ali estabelece um acordo com a Áustria-Hungria e com a Itália, e formam a Tríplice Aliança, um bloco ali militar na Europa. E entre 1893 e 1907, mais ou menos, a França e a Grã-Bretanha e a Rússia formam a Tríplice Entente. Então tá ali, França, Grã-Bretanha, Império Russo, formaram um bloco ali militar também chamado de Tríplice Entente, para rivalizar com a Tríplice Aliança ali na Europa. Vocês podem ver aqui a bandeirinha dos três, por exemplo, da Alemanha, da Áustria-Hungria e da Itália, que era o pessoal que estava ali, causando problemas na Europa, queriam dinamizar a economia de outros modos,
né, usar mais do militarismo, né, serem mais autoritários, e aí formam esse bloco. A Tríplice Entente é uma resposta à Tríplice Aliança, né, que é formada ali por França, Grã-Bretanha e Rússia, tá? O Império Russo, tá bom? Vamos para o próximo slide para a gente visualizar isso no nosso mapa, né? Veja, nós temos aqui o Império Russo, a França e o Reino Unido, de verde, né? Formando a Tríplice Entente, né? O pessoal aí da Tríplice Entente, simbolizados com a cor verde. E os amarelinhos aqui, né? A Alemanha e a Áustria-Hungria, né? E a Itália, né? Ela vai entrar também depois, né? Ela vai entrar para a Tríplice Aliança, né? Antes ela era um país neutro, mas aí ela entra logo após também, né? Por isso que não está pintado de amarelinho aqui. Mas aí vocês têm adicionados também a Itália, tá? Então, mais ou menos para vocês terem um panorama, né, do mapa europeu, né, para vocês verem como que funcionava ali. Então, a Tríplice Aliança, né, estava ali no meio, né, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, né, no meio do Império Russo e no meio da França e do Reino Unido, né, que é a Grã-Bretanha e a França. Então, olha o jeito que a Europa estava dividida em dois blocos militares ali. E existiam os países neutros também, né, mas que também contribuíram ou não com algumas peculiaridades para a Primeira Guerra, tá bom? Vamos para o próximo slide para a gente entender um pouco isso melhor. Ó, vamos fazer uma leitura, olha só. A partir de 1870, o Império Otomano começa a ter seu poder territorial reduzido. Nos Balcãs, região de controle do Império Otomano, as guerras de independência proporcionaram o surgimento de novos países, como Sérvia e Montenegro. Com o financiamento russo, a Sérvia investiu em um projeto nacionalista que visava a construção de uma grande Sérvia, reunindo a Bósnia e Herzegovina, a Croácia e os povos eslavos. Por outro lado, a expansão nacionalista sérvia dificultava os planos do Império Austro-Húngaro, que desde 1908 havia anexado a Bósnia e Herzegovina e, juntamente com o Império Alemão, elaborava um projeto ambicioso da construção da estrada de ferro Berlim-Bagdá. Então, olha isso, gente. Enquanto o Império Russo estava promovendo ali, apoiando o pan-eslavismo, né, que foi um movimento de reunião de todos os povos eslavos ali, né, do leste da Península Balcânica, né, o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão, né, queriam exercer influência ali, principalmente o Império Austro-Húngaro, exercer influência ali no território dos Balcãs, né, onde esses países novos estavam surgindo, né, eles queriam interferir ali para construir, por exemplo, uma grande ferrovia, né, que ligasse ali a Europa, né, Berlim, né, a Alemanha, até ali a capital do Império Otomano, né, até a região do Iraque ali. Então, olha o projeto, né, ambicioso que eles tinham. Né? Então, cada um estava aí manipulando os povos eslavos de um jeito. Né? A Rússia ali querendo uma maior dominância, né, através do pan-eslavismo, que ia ser mais vantajoso para o Império Russo, né, que aí os povos iam ficar ligados de certa forma e apoiados pela Rússia, né, e o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, querendo dominar ali a área também, né, fazer um tipo de colonização ali no local para poder construir, né, uma linha férrea, né, escoar os produtos mais facilmente, né, ter estratégias ali que favorecessem o aumento da economia dos dois impérios. Né. Então isso gerou muitos conflitos ali. A região dos Balcãs é considerada como um dos piores barris de pólvora ali da Europa, né, que ocasionaram a Primeira Guerra Mundial. Inclusive o estupim para a Primeira Guerra foi ali, né? Também ali naquela região, e a gente vai ver isso mais a fundo. Vamos para o próximo slide. Agora vamos ver fatores econômicos aqui, né? Sobre a expansão ali do
dos territórios, né, do controle, né, exercidos pelo Império Austro-Húngaro e pelo Império Alemão, né. Existiam fatores econômicos, então, né, que era a construção da estrada de ferro Berlim-Bagdá, era um dos fatores econômicos, né. Tinha também o interesse russo em atravessar o território balcânico em direção ao mar Mediterrâneo, né, e facilitação para o transporte de produtos e soldados. Então esses são os fatores, né, de por que aquela região era tão visada, né, pelas três potências, né, Império Austro-Húngaro, Império Russo e Império Alemão. Existiam fatores políticos e sociais também, controle de territórios, construção de zonas de influência e aculturação dos povos conquistados, né? Ou seja, o pessoal queria dominar também aquele local, não só de maneira econômica e política, mas de forma cultural também, né? Passar a cultura deles, né, da metrópole, digamos assim, ali para a espécie de colônia, né? Então, aculturar esse pessoal. Aqui vocês têm também, né, a foto aqui do mapa, né, o mapa, né, simulando aqui a linha férrea, né, Berlim-Bagdá, é bem grande, né, vai de Berlim, passa aqui pela região dos Balcãs e vai até Bagdá, né, que era ali no Império Otomano. Vamos para o próximo slide, para a gente entender agora o que foi o estupim para a Primeira Guerra, que aconteceu, que eu falei, que aconteceu ali na região dos Balcãs. Ó, vamos lá. O imperador Francisco José I da Áustria encarregou seu sobrinho e herdeiro, o arquiduque Francisco Ferdinando, de assistir às manobras militares que ocorreram na Bósnia em junho de 1914. Olha bem, presta atenção nisso. Na manhã de 28 de junho de 1914, Francisco Ferdinando e sua comitiva partiram para Sarajevo, onde foram recebidos com grande pompa pelo governador. 6 carros foram colocados à disposição da comitiva. Na manhã do atentado, outras tentativas haviam sido realizadas, mas sem sucesso. Porém, um jovem nacionalista chamado Gavrilo Princip conseguiu se aproximar do carro do herdeiro do trono austro-húngaro e o assassinou. Assassinou ele e a sua esposa ali. Foram vitimados ali no carro mesmo, né? E ele conseguiu, né, realizar esse atentado aí com sucesso. E isso foi o estupim para a Primeira Guerra. Aí o Império Austro-Húngaro declara guerra sérvia, né, e o Império Russo, né, para entrar nessa disputa e proteger ali a região dos Balcãs, declara guerra à Áustria-Hungria, né, e aí o negócio começa a ferver, né, o caldeirão ali começa a ferver muito. Aí a Primeira Guerra se inicia em 1914, né, que foi no mesmo ano aí do atentado. Vamos para o próximo slide, vamos fazer mais uma leitura aqui. Após diversas tentativas de diplomacia e exigências por parte do Império Austro-Húngaro em relação às investigações sobre o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, decide-se, com o apoio do Império Alemão, pela declaração de guerra que foi realizada no dia 24 de julho de 1914. Então veja bem, olha a história sendo contada aqui para vocês, de fato como aconteceu. A Rússia, em apoio à Sérvia, mobilizou suas tropas. O Império Alemão deu um ultimato ao Império Russo para retirar suas tropas. E, da mesma forma, dirigiu um ultimato à França, exigindo neutralidade em caso de uma guerra entre Alemanha e Rússia. A Rússia não atendeu ao ultimato da Alemanha e, por essa razão, em 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia. Então, olha só, né? Olha como que aconteceu mais detalhadamente o processo, o início da Primeira Guerra, né? Através do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, fez com que a Áustria-Hungria e a Alemanha, né, declarassem guerra ali para a Rússia, né? Que estava protegendo ali também os povos, né, da Península dos Balcãs, né, porque tinha interesses econômicos e políticos ali também, né? Então veja como que começa a Primeira Guerra, né? Vamos para o próximo slide e é isso, gente, acabou, né? Nós falamos aqui dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial até chegar na culminância do fato, né? E
na próxima aula nós nos falamos mais, nós continuamos o assunto, tá bom? Obrigado, se cuidem, tá? Fiquem em casa, porque o negócio tá feio, a pandemia não acabou ainda, tem que se cuidar. Se tiver que sair, saia com responsabilidade, use máscara, álcool em gel, mantenha o distanciamento, tá? Porque se proteger, né, é o que salva nossas vidas também, tá bom? Um grande abraço, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição nas minhas mídias sociais. Até semana que vem, tchau!